Por falar em Tita, o diretor do São Paulo, Jorge Salma, disse que o São Paulo pode ter Tita no seu time, trocado por Paulo César. Paulo César, ponta direita, iria para o Flamengo e Tita viria para o São Paulo. Palavras do diretor do São Paulo, Jorge Salma. Isso antes da convocação, né? Porque se acontecer essa convocação que a gente está imaginando, talvez o São Paulo não faça essa troca. Um na seleção brasileira e outro que está saindo da seleção brasileira. E mesmo porque o Tita disse que não joga mais na ponta direita. Exatamente. E por que o São Paulo faria isso? Daria um ponta verdadeiramente ao Flamengo e ficaria com um problema na sua equipe. Se o Tita atuasse na ponta direita, tudo bem, mas não é o caso. São dois grandes jogadores. A troca seria muito boa se o Tita fosse realmente ponta direita. Gerson, quem quer fazer essa troca não é o São Paulo, é o Flamengo. Exato, é o que eu estou dizendo. O Flamengo vai pegar um ponta bom, tá certo? Ponta, inclusive, da seleção brasileira, e vai largar o problema, a bomba, na mão do São Paulo, que vai ficar sem ponta e vai ficar com problema com o Tita para colocá-lo na ponta direita. É exatamente isso que eu estou dizendo. Segundo o médico do Grêmio, o doutor Dirceu Cola, é satisfatório o estado do goleiro Leão. Ele está com pelo menos 90% das suas melhores condições. Leão joga com o curativo no seu supercílio, protegendo o local que levou alguns pontos. Parece que finalmente vai começar a decisão aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, em São Paulo. O trio de atacantes do Grêmio recuou. O do São Paulo avançou. Há uma inversão no pontapé inicial. Se você é supersticioso e estava achando que o pontapé inicial era bom para um, agora mudou tudo. Vai sair o São Paulo. Serginho na bola. Renato também. Começa a decisão do Campeonato Brasileiro. Possivelmente. Everton. Zé Sérgio. Melhor para o lateral direito, Paulo Roberto, que volta à equipe do Grêmio. Quem jogou em Porto Alegre foi o Shoa. Baltazar. Paulo Roberto. Na primeira bola dividida, Dario Pereira colocou pela linha de lado. O arremesso lateral é para a equipe do Grêmio. E a devolução é para Paulo Roberto. Daí para Paulo Isidoro. Já existe uma preocupação do Elvio em marcar de perto Paulo Isidoro com 40 segundos de partida. É a impressão que dá. Lançamento para Paulo Roberto. Paulo Isidoro. Chegou ali Elvio. Zé Sérgio. Recebe falta, entrada dura no início do jogo. Zé Roberto já avisou que não tem mais explicação. Na próxima é cartão. Vai para a cobrança o lateral esquerdo, Marinho. E um trabalho do bombeiro lá do outro lado para apagar o fogo que está perto da pista. Muito papel. Depois tacaram fogo no papel. Leão. Colocando fora da grande área para o quarto zagueiro de Leão. Tem no pivô da intermediária China, Paulo Isidoro. Cercado, combatido pelo Elvio, que foi lá atrás de Paulo Isidoro. De Leão. Leão. Nilmar fica fora da grande área, esperando o De Leão também. O Grêmio procura esfriar a partida logo no início. De Leão. Entregando para Baltazar. Divide com Oscar. Leva vantagem. Wilson Tadei. Desce bem Wilson Tadei. Tarciso na indecisão de Marinho. Daí o ponteiro do Grêmio. Cruzamento para a grande área. Ganha o primeiro escanteio da partida na marca de 2 minutos, etapa inicial. Valdir Pérez, Getúlio coçando o queixo. Lá vai Wilson Tadei. Odair saiu da ponta esquerda, vai para a ponta direita. Paulo Isidoro na grande área. Tadei também dentro da grande área. Zé Sérgio. Sai o ponteiro esquerdo do São Paulo. Boa velocidade. Paulo César de calcanhar. Everton. Do outro lado tem Renato. Zé Sérgio tocou de primeira. Boa bola para Everton. Vai escalando e arriscando. Tiro de meta para o Grêmio Porto Alegrense. Esporte é lazer. 81, o ano do esporte na Globo.
que aqui na cabine do Morumbi, às vezes a gente tem uma má impressão, porque a torcida fica toda em cima no anel superior. E quando o São Paulo ataca, ela levanta. Agora, quando ela senta, ela dá a impressão que esse anel aqui não vai resistir muito. Se bem que o Maracanã também está assim. Zé Sérgio. O estádio treme, mas treme mesmo. Boa bola colocada em profundidade para Renato. Lá no comando, Serginho. Renato, jogada individual é boa, bateu pro gol. Bola espirrada. Paulo Isidoro. Tem colocado o Baltazar no comando, o Tarcísio pela ponta direita. Paulo Isidoro. Baltazar. Pode tentar a tabela de novo se quiser. Tarcísio. Paulo Isidoro ficou lá para a meia esquerda, Baltazar penetrou. Tarcísio. Baltazar. Marinho aliviou. É o segundo escanteio do Grêmio. Com 4 minutos e 20 segundos do primeiro tempo. Essa transmissão direta que a Globo faz para você do Morumbi na decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Odair. Paulo Isidoro. Wilson Tadei. China. Paulo César. Puxou de um lado, puxou de outro. Paulo César. Virando Everton. Zé Sérgio. Lá vai Zé Sérgio. 3 jogadores do Grêmio no combate, levou vantagem. Everton, Serginho. Zé Sérgio outra vez pela ponta esquerda. Cruzamento é bom, perigoso, desvio, olha, impedido, não vale mais, não vale mais. Já estava impedido Renato. José Roberto Reit marcou. E quem acenava era Valquir Pimentel com a bandeira amarela. Na repetição você vê que quando o Renato serviu Paulo César, estava realmente impedido. O recorde de público do estádio no Morumbi aconteceu na segunda partida da decisão melhor de 3 jogos entre Corinthians e Ponte Preta em 77. O Corinthians perdeu esse jogo por 2-1 e pagaram ingressos 138 mil torcedores. Mas contando os menores, o Morumbi recebeu mais de 160 mil pessoas naquele domingo. É um recorde muito difícil de ser quebrado hoje. Lançamento para Paulo Isidoro, boa antecipação de Oscar para a equipe do São Paulo. China. Wilson Tadei fugia ali para a meia esquerda, Paulo Isidoro também, Getúlio. Paulo César. Levou a falta de vencida. Na vantagem, boa bola para Everton. Everton ganhou a linha de fundo, é bom lance para o São Paulo, ele atrasou para o Leão. Atrasou para o Leão, ao invés de cruzar. Os dois extremos do São Paulo e um homem de meio do campo do lado direito, que é o Everton, e o Renato pelo lado esquerdo, estão penetrando com a maior facilidade pelos flancos dentro da área do time do Grêmio. É preciso uma correção no meio de campo também, porque se o meio do campo do São Paulo está encostando homem a homem, olha aí. Sobrepasso do Leão. Ele marcou. Saber se ele marcou uma falta técnica ou sobrepasso. Está com o braço erguido. São 2 lances marcados pelo José Roberto Reit, que já tinha avisado o goleiro Leão da demora. E é claro, com 7 minutos de partida, é melhor segurar agora do que segurar no segundo tempo com 30 de jogo. Tá aí o Leão. Aliás, foi nesse gol mesmo que o Leão, jogando pelo Palmeiras contra o Guarani, ele acabou sendo expulso pelo Arnaldo César Coelho. 2 lances, ótima oportunidade para o São Paulo Futebol Clube inaugurar o marcador aqui no Morumbi. A barreira do Grêmio cobre o canto esquerdo do goleiro Leão. O juiz marcou sobrepasso. Tá aí a informação. Everton. Getúlio um pouco mais atrás. Lá vai Getúlio. Ó, tinha um jogador a 2 passos da bola. Odair. Chegando nela, Elvio. Dario Pereira. Lá na ponta direita, Getúlio, que não voltou. Elvio. Em profundidade para Serginho. Dominou.
toque do centroavante do São Paulo, que aplaude o José Roberto Reit. É o respeito profissional. E acaba ajudando na arbitragem. Ainda mais o Serginho. Nilmar. Vai para Leão. O Leão nem pega na bola, já toca logo fora da grande área. Nilmar. Lançamento longo para Tarciso. Dario Pereira. Tarciso. Falta. O jogador uruguaio teve a bola dominada, depois acabou exagerando um pouco e acabou cometendo a falta no ponteiro direito, Tarciso, do Grêmio Porto Alegrense. É praticamente um escanteio. Veja ali a marca para a colocação da bola na cobrança do escanteio. O Baltazar no detalhe na grande área. Está muito atento, está concentrado. Lá vai Tarciso para a cobrança. É um jogo que faz com que o jogador dê tudo de si. Baltazar, um ator que ele estava muito concentrado ali. Escanteio que favorece a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Houve desvio do jogador do São Paulo. Vai Tarciso, agora não há inversão de ponteiros. O Odair fica fora da grande área. Wilson Tadei na marca do pênalti, Baltazar um pouco mais à frente. Tarciso. Já não valia mais nada. A bola fez uma curva, saiu e voltou. Esporte é dedicação, 81, o ano do esporte na Globo. Marca dos 10 minutos do primeiro tempo aqui no Morumbi, 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio Porto Alegrense, 26 graus a temperatura. O céu praticamente todo ele azul. Tudo foi feito para a grande decisão. Oscar. Vai para Dario Pereira. Bola perigosa, passando à frente de Paulo Isidoro, fica com Elvio. Carrega ali pela meia direita, enquanto que Paulo César vai se aprofundando. Paulo César. Casimiro tocou de ponta de chuteiro o arremesso do São Paulo. Marcou falta. Há poucos instantes atrás, a situação era favorável ao Grêmio, praticamente no mesmo lugar. Agora é a vez do São Paulo. Leão gritando muito com a sua retaguarda. Tiro foi de Elvio. Houve desvio. O Everton falou pro Elvio, vai lá para trás. Fica lá com o Oscar. Para que a gente tenha 2 jogadores no possível contra-ataque do Grêmio. Mas o Marinho já está atrás. E não tem ninguém. O Baltazar está na meia-lua da grande área do Grêmio. Então não é preciso mais um homem aqui atrás. Para quê? Será que esse contra-ataque é a jato? Lançamento para a grande área. Marinho. Zé Sérgio. Paulo Roberto. Marinho. São Paulo se mantém no campo de ataque. Elvio. Everton. Num toque só. Elvio. Boa bola para Everton. Paulo César. Na grande área estão Serginho, Zé Sérgio. Vai chegando o Renato. Desarme do Grêmio Porto Alegrense com o Odair. Paulo Isidoro. Falta feia, cartão. Cartão amarelo para Everton. Levantou Paulo Isidoro ali no interior do círculo central. 12 minutos, 40 segundos do primeiro tempo aqui no Morumbi. O placar igual. 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. E se esse cartão for técnico, é o terceiro. Levantando de Leão, Baltazar. Preferiu soltar em recuo ali para Valdir Pérez. Nilmar. Bola colocada na ponta esquerda para Zé Sérgio, mas o Paulo Roberto não dá espaço. O Zé Sérgio tem que ser rápido, muito rápido. Everton. Serginho protegeu. José Roberto Reit marcou no interior da meia-lua da grande área.
não admite reclamação quando o Serginho protegeu como ele sabe fazer. Exatamente, é por isso que o Serginho sempre leva vantagem com os defensores. Ele usa o corpo do defensor para se escorar e receber a bola. Se o defensor sair, antecipar a jogada, o Serginho vai fazer falta no defensor. Serginho é o principal artilheiro do São Paulo nessa Taça de Ouro com 11 gols. A seguir vem Everton com 10. Outro bom momento para a equipe do São Paulo Futebol Clube, principalmente porque Marinho está nas proximidades da bola. Everton que chuta forte. Lógico, quem se recorda do gol contra o Internacional, quem se recorda do gol contra o Botafogo. Getúlio colocado também, bateu Getúlio por cobertura, subiu bem lá na barreira o Nilmar. Ia complicar o Leão se essa bola passa na barreira. Zé Sérgio. Ele já chamou a atenção, Zé Roberto Reit já chamou a atenção do lateral direito Paulo Roberto. Agora está dizendo para o Zé Sérgio o seguinte: não adianta pular muito não, encenar, que eu não vou entrar na sua não. Claro que o Zé Sérgio está querendo que saia um cartão para o Paulo Roberto. Marinho. Renato. Cruzamento de perna esquerda, fechado, o De Leon tirou. Zé Sérgio, Renato fica fora do campo para evitar o impedimento. Wilson Tadei. Amortece, sai tranquilo, cabeça erguida. Lembrando que o Wilson Tadei jogou muito tempo no São Paulo. Paulo Isidoro. Onde, aliás, ficou também muito tempo na reserva, né? O arremesso é do Grêmio Porto Alegrense. Tarciso. Dario Pereira. Serginho. Renato se meteu. Serginho, que finta. Boa bola para Renato. Bandeira marcou impedimento. Bandeira marcou impedimento. Valquir Pimentel. E o Zé Roberto confirma. Confirmou, mas lance bem duvidoso, hein? Mas foi a demora do Serginho. O drible que ele deu demorou. E o Renato, muito rápido, já tinha entrado. Se ele toca, quando ele entrava para a meia direita, se ele mete a bola, o Renato não estaria em impedimento. Lançamento longo do goleiro Leão. Oscar. Serginho. A sobra de Nilmar. Daí para Leão. Esporte é saúde. 81. O ano do esporte na Globo. Vai tocando a bola o Grêmio no campo de ataque. Paulo Isidoro pela meia esquerda. Getúlio. Empurrado pelo Oscar. José Roberto Reit estava muito próximo do lance, marcou. Centroavante Baltazar do Grêmio. Paulo Isidoro já está por ali. Aliás, o Paulo Isidoro dizia ontem no aeroporto de Congonhas, quando chegava com a delegação do Grêmio, que ele atravessa a melhor fase da carreira dele. Ele sente isso. Inclusive, tá aí, ajeitando a bola, vai arriscar. Aí vai para a seleção, volta a pior fase da carreira dele, que entra na ponta direita e ele é ponta de lance, coisa fica feia. Barreira do São Paulo no canto direito de Valdir Pérez. Paulo Isidoro na bola. Saiu uma bomba, mas acima da meta de Valdir. Esta é a terceira finalíssima de Campeonato Brasileiro que é disputada no Morumbi. As duas outras foram disputadas em 72 e em 73. Em 72, o Palmeiras foi campeão jogando contra o Botafogo. E em 73, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro ao empatar com o São Paulo por 0-0. Pois é, o Palmeiras 2 vezes campeão. Dario. Serginho. Everton. Getúlio. Tabela que ele quis fazer com Getúlio. Não dava. Paulo Isidoro. Abrindo para Casimiro. Não evita não, a bola sai. O arremesso lateral é para a equipe do São Paulo. Ano passado a final foi no Maracanã, reunindo Flamengo e Atlético Mineiro. E depois, muitas vezes em Porto Alegre com o Internacional.
Oscar. Renato. Getúlio. Perfeito o sistema de cobertura. De Leon saiu com muita calma, neutralizando o ataque do São Paulo Futebol Clube. 19 minutos do primeiro tempo aqui no Morumbi. Caiu 1 grau a temperatura. 25. 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Lançamento fechado, Leão. Sai bem o goleiro Leão. Lançamento longo. Lá para Paulo Isidoro. A bola saiu. O torcedor ficou na expectativa, mas ela saiu. Lançamento manual de Getúlio. Oscar. Dario Pereira. Vivemos o primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Elvio. Não foi na onda, na ginga de corpo de Renato Casimiro. Odair. Vai embora, vai embora. Oscar cercou. Renato voltava, auxiliando na marcação de Paulo Isidoro. Sai ali pelo miolo Zé Sérgio, que não conseguia nada na ponta esquerda. Vai lá para a meia direita. Paulo César. De Leon. Paulo César tem Zé Sérgio no auxílio se quiser. Everton está livre no pivô. Elvio. Batendo para o gol à direita do goleiro Leão. Desse time do Palmeiras, que foi bicampeão brasileiro em 72 e 73, existe um jogador nessa partida. É o goleiro Emerson Leão. O Leão ficou ali preocupado porque parece que houve uma troca de bola. Quando chega policiamento, veja lá acima do seu vídeo. Bem em cima, né? Não é acima, bem em cima. De Leon. Nilmar. Minutos cravados do primeiro tempo, 0 a 0. Oscar. Odair. Dario Pereira. Era o último homem. Tarcísio penetrava. Marinho. Esperou a chegada de alguém. Renato. Grande finta de Renato. Grande finta. Boa bola para Marinho. Na dividida com Paulo Isidoro, ficou no terreno. O São Paulo ainda tenta insistir ali pela ponta direita. Aí ninguém do Grêmio. Oscar. Elvio. Lançamento para a grande área. Everton. Olha o Serginho. Pé esquerdo. Bate para o gol à direita. Um bom momento vivido pelo tricolor do Morumbi. E perceba quando o Serginho ele para virar, ele fica meio enrolado, né? Perna muito comprida. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Lutando o Tarcísio. Ficou no solo. Na passagem, o Elvio acabou tocando de leve com a chuteira na cabeça do Tarcísio. Na intermediária, campo ofensivo do Grêmio Porto Alegrense, Paulo Roberto tomou distância. Baltazar na grande área. Lançamento é para ele. Tem um sol atrapalhando. Odair batendo pro gol. Não tem medo não da dividida, hein? Perceba que ele vai para a bola, vai com força, com vontade. Oscar. 22 para terminar o primeiro tempo, Dario Pereira.
Serginho lá no comando, fica se deslocando. O Renato também. De Leon. Wilson Tadei. De Leon, Serginho. Zé Roberto marcou o empurrão de Serginho. Wilson Tadei. Organiza ali pelo setor esquerdo. Casimiro. Boa velocidade, Oscar. Entregando para Valdir Pérez. Lembrando a você que nesta manhã Nelson Piquet conquistou uma importantíssima vitória na Fórmula 1, ganhando o Grande Prêmio de San Marino na Itália. Está a 2 pontos da liderança do Campeonato Mundial. Everton. Paulo Roberto. Getúlio. Pressão é do São Paulo. Fechado. Paulo Roberto, Zé Sérgio tem liberdade. Tinha pelo menos. É um triângulo que vai contra o Zé Sérgio. Marinho. Bateu com muita força. Não cruzou, não chutou. E a bola é do Grêmio. E o meio-campo Renato reclama de Marinho. Reclama da jogada errada do Marinho. É apenas arremesso lateral. Não é tiro de meta não, não é escanteio, não é nada disso. Antecipação boa. Teve presença. Paulo César. Por 2 ele passou. Renato, grande toque de cabeça. Grande toque de cabeça de Renato. Deu a impressão de que ela chegou a tirar a tinta da trave. E o Leão olhou assustado, assustado. Que ele não tinha mais jeito de chegar nela não, hein? Perfeito. Agora, o Renato não pode cabecear essa bola sozinho. Não pode não, ele cabeceou. A defesa do Grêmio não pode deixar. O Nilmar e o De Leon, eles estão assistindo os cruzamentos. E todas as vezes que o São Paulo ataca pela extrema-direita com o apoio do Getúlio, a coisa fica feia. Isso tudo está ocorrendo exatamente pela movimentação do meio do campo do São Paulo, que se movimenta muito melhor do que o meio do campo do time do Grêmio e marca muito melhor. O meio do campo do Grêmio está jogando na intermediária, quase na meia-lua. Olha o Getúlio. Olha o cruzamento de Getúlio. A bola estourou contra o rosto do lateral esquerdo, Casimiro. E o técnico Enio Andrade concorda com tudo isso, porque deu uma tremenda bronca na sua defesa. Elvio. Batendo pro gol, o Renato desviou o Serginho. A bola tá quicando com um efeito ali dentro. Parece bola de rugby. O Nilmar não sabia para que lado ia. Wilson Tadei também não sabe para que lado vai. Falta. Olha o Paulo Isidoro, a bronca que ele tá dando ali. Tá realmente dando bronca. E há 10 minutos atrás, o banco chamava o ponteiro direito Tarciso para que alertasse o Wilson Tadei com as penetrações do Everton, tanto pela meia direita quanto pela ponta direita. É preciso marcar mais esse meio do campo do Grêmio, coisa que não está fazendo. E não criando também nada, não vai existir o ataque do Grêmio, que até agora não chegou quase, só em 2 oportunidades, à meia-lua da grande área do time do São Paulo. Na cobrança de falta, o próprio Paulo Isidoro para o Grêmio. De Leon. Isidoro. Dario Pereira. Valdir Pérez. 27 minutos, 30 segundos, primeiro tempo aqui em São Paulo. 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Esse empate vai dando o título ao Grêmio porto-alegrense. Dario. Oscar. De Leon cortou. Na falha, Serginho tomou, Renato, Serginho penetra também. Olha o Everton, não foi feliz. Não foi feliz. A ideia era ótima. Paulo Isidoro. Odair. Já tinha passado pela linha da bola, tem que voltar. Bola do Grêmio.
Casimiro. Recebendo o Teleon. Paulo Isidoro. De Leon escorregou, colocou a mão. Primeiro colocou a mão na bola, depois colocou na cabeça, porque ele viu o que ele estava fazendo. Nilmar. Paulo César. Getúlio. Perdeu a bola, a defesa do São Paulo fica aberto, o Elvio chega lá. Zé Roberto Reit diz que não houve nada. São Paulo tem tudo para iniciar um novo ataque. Everton. Marinho. Zé Sérgio. Marinho. Lançamento na ponta esquerda para Zé Sérgio. O Tarcísio vai lá. Marcou a saída de bola que favorece o time do São Paulo. Marcou certo que a bola tocou por último no ponta direita, Tarcísio. Parece que a torcida do São Paulo sente um momento de gol, hein? Lançamento de Zé Sérgio fechado. Renato. Paulo César chega um pouco tarde. Getúlio. Cruzamento. China. Getúlio. Para que você tenha uma ideia, só o Baltazar que está colocado agora na linha que divide o gramado. Acompanhado de longe pelo Tarcísio. Olha, isso é uma jogada que não adianta. Chutão pra frente. Baltazar ganha na cabeça, ótimo. Aí está. Não tem, e ainda tem o sobra, que é o Dario Pereira. Não adianta. Ou o time do Grêmio chega um pouco mais para que o Leão faça isso, ou tem que sair jogando. Porque o empate não é bom para o Grêmio, tem que sair jogando, segurando o jogo, prendendo a bola. O Daí cruzou, Marinho aliviou. Nilmar. Everton. Boa bola colocada para a fuga de Paulo César. De Leon. Já é um jogador que não pensa muito para tocar para fora. Depois daquela falha, agora está realmente espanando tudo. Cruzamento saiu de Paulo César. Nilmar. Vai brigar Baltazar, não há tempo nem para brigar. Um pouco de demora. Getúlio. Renato. Renato. Levou 3. Serginho. Tem mais 3. Renato. Ele estava preparando o tiro. Na hora que ele desarmou, o Serginho deu. Tiro de meta para o Grêmio. E o Everton entrava pela meia direita. Era só um toque no Renato, do Renato para o Everton. E a gritaria continua no meio do campo do Grêmio, exatamente para a marcação do Everton. Já que o Wilson Tadei está encarregado e não é um homem de ir muito à frente, já quem está fazendo esse papel é o Paulo Isidoro, e o China está um pouco mais plantado, esperando mais o Renato, é preciso o Wilson Tadei segurar esse jogador, porque do contrário acontece isso aí, ó. Lá vai Renato, lá vai Renato. Zé Sérgio. Serginho pediu cruzamento, Zé Sérgio. Paulo Isidoro cortou, Marinho, Nilmar. Paulo Isidoro. Levando a bola de pé em pé, Tarcísio. Acreditou, derrubado Baltazar. O árbitro disse que deu vantagem. Zé Roberto Reit foi para além da vantagem. O Baltazar estourou contra a saída de Valdir Pérez. Seria o primeiro gol do Grêmio aqui em São Paulo. Quem não gostou foi o banco do Grêmio. Levantou pedindo pênalti. Não, primeiro que na repetição está todo mundo vendo aí que o Tarcísio foi derrubado fora da grande área. Exato. E segundo que o Baltazar estava com a bola na cara do gol. Exatamente, ele deu a lei da vantagem. Mas o Baltazar chegava com a bola dividida praticamente. Então ele poderia, ele optou por isso. Seguir o lance, ele poderia optar pela falta, que também estava certo. Quer dizer, e muito melhor no caso para o Grêmio. Tarcísio. Zé Sérgio. Saiu
Saiu da falta. Everton. Wilson Tadei vai voltando pelo miolo enquanto o Everton vai abrindo. Paulo César. Everton. Leão pedindo para todo mundo sair da grande área. Elvio. Carimbou Nilmar. Renato. China. Baltazar. Paulo Isidoro. Boa bola colocada para Baltazar. Grande bola para Baltazar. Tarcísio vai pela meia esquerda. Bola bateu na mão. Levou vantagem a falta. Tinha batido primeiro na mão do Dario Pereira, mas o Odair recebia em condições. E a falta é marcada, é frontal à meta do goleiro Valdir Pérez. E a marcação totalmente errada. 3 homens do Grêmio, dentro da intermediária, quase da área do São Paulo, contra 5 do São Paulo. E o ponteiro esquerdo, Odair, ia levando vantagem. Se não recebe a falta, entrava na cara do Valdir Pérez. Aqui atrás, a defesa do São Paulo está jogando, está marcando, pelo menos com esse fraco contra-ataque do Grêmio, mas às vezes o objetivo está marcando errado. Odair fica aí no terreno. Zé Roberto Reit não quer ninguém perto dele. Pede a marca. Esporte é ação. 81. O ano do esporte na Globo. Vai sendo retirado o ponteiro esquerdo, Odair do Grêmio Porto Alegrense. 10 minutos para acabar o primeiro tempo aqui no Morumbi. O Valdir Pérez orienta a barreira. O jogador que está orientando a barreira é exatamente o da ponta. É o Elvio. Parece que foi ali o joelho. É muito mais para um jogador de perna esquerda do que para a perna direita. Mas seja com a esquerda, seja com a direita, vai Paulo Isidoro. Passou pela bola. Grande tiro, Valdir Pérez. Uma bomba do Paulo Roberto, lateral direito. Wilson Tadei. Elvio. Para a fuga de Tarcísio Marinho. De presente a Paulo Isidoro, Tarcísio Baltazar penetrou. Obstrução de Dario Pereira. Já vai retornando também o Odair. 9 minutos para terminar o primeiro tempo aqui em São Paulo. Apenas mancando ali no retorno, mas tem condição legal. Valdir. Tem um negócio ali ao lado esquerdo. Paulo Roberto. Alguém tocou a mão na barreira, hein? É do São Paulo Futebol Clube. Esporte é saúde, 81 anos do esporte na Globo. A cobrança Marinho. Virou para Oscar. Getúlio. Oscar. Paulo Isidoro. Foi atropelado pelo Getúlio. A cobrança Casimiro. Tentando a fuga de Baltazar. Oscar. Lateral do São Paulo procura evitar a saída de bola. Entregando para Valdir Pérez. Muito desarrumado o São Paulo na meia cancha para receber a bola do Valdir. Sai jogando lateralmente com o Marinho. Oscar. Elvio. Deu arremesso para o Grêmio. Odair. Getúlio tinha ido, não voltou. Cruzamento de Odair para Tarcísio. Jogada consciente. Baltazar. Wilson Tadei, que bola para o Baltazar. Marinho. Veio com tudo para o chute. E passou.
reposição Casimiro. Estourou com o Odair. Oscar procurando a bola. Arremesso tricolor de São Paulo. Houve o toque primeiro. Dario. Dario. Elvio. Dario Pereira. Ganhou bem. Saiu o cruzamento de Getúlio. Zé Sérgio. Everton. Paulo Isidoro. Zé Roberto vai correr para o banco do Grêmio. Vai tirar alguém ali do banco do Grêmio, hein? O técnico Andrade levantou para reclamar, mas só levantou também, né? Não, até que ele reclamou, né? Mas deve ser a última vez. Zé Roberto está muito atento ao jogo, fora do gramado, quem está em volta. Leão. Esporte e a participação 81. O ano do esporte na Globo. Valdir Pérez. Saiu ali quando o Baltazar fechava. Obstrução. 5 minutos a mais neste primeiro tempo. Já foram jogados 40. Marinho. Dario Pereira. Serginho. Ganhou de Nilmar. Paulo Roberto na bola. Foi na bola. Até que o Serginho tirou um pouco o corpo. Mais uma oportunidade para o tricolor do Morumbi. Zé Sérgio na cobrança. A torcida acorda, agita. O placar eletrônico está lá com São Paulo. São Paulo. Zé Sérgio na cobrança. Serginho Leão. Claro, quem sobe com o braço esticado, evidentemente que tem preferência. Nem sempre. Tem goleirinho aí que tá tomando cada frango que não é fácil, mesmo saindo com as mãos. Baltazar. Recebe Oscar. Ligou Everton. Dario Pereira. Viu Paulo Isidoro. Everton. Marinho. Oscar. Paulo César apenas encostou para Elvio. Everton ganhou, olha o gol. Leão esplêndido. Ainda a chance do São Paulo. Paulo Roberto afasta numa grande intervenção do goleiro Leão para a equipe do Grêmio. Foi o melhor momento deste primeiro tempo. Veja que o Everton entrou na cara do goleiro do Grêmio. E o Everton entrou pela meia esquerda. O Leão fechou o seu canto direito. Ele tinha da metade do gol para o lado esquerdo do Leão. E ele não soube tocar ali, tocou em cima do Leão. Mas a saída do Leão foi perfeita. Agora, eu acredito que o treinador do Grêmio, no vestiário, deu uma bronca. Vai dar uma bronca terrível nesse meio do campo. Porque o Everton sai, os jogadores do São Paulo, do meio do campo, saem do meio do campo e estouram na cara do Leão. É porque alguma coisa está errada nesse meio aí, ó. Lançamento era para Baltazar. Oscar interceptou com a mão. Esporte é vida. 81, o ano do esporte na Globo. Jogador Baltazar, marcado pelo Oscar na entrada da grande área. Elvio. De Leon. Oscar. Casimiro. Everton. Wilson Tadei.
Lançamento do Getúlio, parece bola de ping-pong. Com a mesma velocidade que vai, voltou. Oscar. De Leon. Armação de Paulo César. Renato. Deu na dividida. Muito mais para o zagueiro do que para o ponteiro direito do São Paulo Futebol Clube. Odair. O Tarcísio disparou, engatou uma quinta. Olha o lançamento para Tarcísio. Dario Pereira visa muito mais o homem. Valdir Pérez a bola. Posse de bola para o São Paulo Futebol Clube. 44 minutos, 5 segundos. Finalzinho do primeiro tempo aqui no Morumbi. 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. É o resultado que interessa ao Grêmio porto-alegrense. Daqui a pouquinho vocês terão Fernando Vanucci mostrando o que de melhor aconteceu nesse primeiro tempo. Marinho. Dario Pereira. Olhou para o relógio José Roberto Reit. Marinho. Tudo muito bonito, mas bola com Tarcísio. Baltazar. Odair lançado. Ficou Getúlio, pintou o gol do Grêmio. Valdir hesitou. Valdir Pérez, excepcional. Baltazar. Ainda o perigo bateu. Valdir Pérez outra vez. Parece que os jogadores esperaram o final do primeiro tempo para que as emoções reais acontecessem aqui no Morumbi. Olha o São Paulo Futebol Clube descendo. Wilson Tadei apareceu. Lá vai Paulo Isidoro. Defesa do São Paulo aberta. Ganhou Paulo Isidoro. Falta feia, falta feia. Fizeram um sanduíche do Paulo Isidoro. E ainda há pouco nós falávamos sobre isso. O São Paulo vai atacar. O meio do campo do São Paulo esquece de voltar. A defesa toda aberta e acontece isso que aconteceu. Eu dizia ainda há pouco. Poucos contra-ataques do Grêmio, mas objetivos. Alguns objetivos. Por quê? Porque chega na hora que tem que chegar. Esse ponteiro esquerdo, Odair, se ele tem um pouquinho mais de calma, não de categoria, um pouquinho mais de calma, ele deve ter se assustado na saída do Valdir Pérez. Dava para ele cortar o Valdir, tanto para a esquerda quanto para a direita, e faturar o primeiro ponto para o Grêmio. Um pouquinho mais de calma, e a coisa está feia aqui atrás, talvez pela vontade de fazer o primeiro gol São Paulo. Mas não pode se desarmar, porque o Grêmio tem um contra-ataque bom e tem bons jogadores na frente. Paulo Isidoro, que sentiu o choque, está sendo atendido fora do gramado, agora já voltou. E aí o Marinho colocou a mão na virilha. Parece que sentiu uma fisgada. Isso não é muito bom não, hein? Sentiu alguma coisa? Ele sentiu que ele foi ao banco do São Paulo e foi examinado pelo Dr. Ricci. A hora que esfriar isso daí, vai acontecer agora, que termina o primeiro tempo, 15 minutos de intervalo, o Marinho pode até não voltar para o segundo tempo. Tá puxando a perna direita ali o Marinho. Final do espetáculo no primeiro tempo aqui no Morumbi. 0 para o São Paulo Futebol Clube. 0 para o Grêmio porto-alegrense. O Grêmio vai sair nesse segundo tempo aqui no Morumbi, em São Paulo. Fica à direita do seu vídeo. O jogador Marinho fez uma promessa de público de que quando o São Paulo ia para os vestiários, que na volta para o segundo tempo, o time todo ia para frente, porque não interessa, evidentemente, um empate. Ou tudo ou nada. Quem vai ganhar com isso, evidentemente, é o espectador neutro, né? É claro. Que o torcedor, o apaixonado, o torcedor do Grêmio vai sair num sufoco danado. E o do São Paulo fica desesperado pela marcação do gol. Mas quem não é São Paulino, quem não é gremista, tem a perspectiva de uma melhoria de espetáculo em termos de emoção. O Luiz Carlos Félix diz que está tudo ok. O time do Grêmio voltou com a mesma escalação do primeiro tempo, mas tem um detalhe. O jogador Renato Sá está no vestiário se aquecendo para entrar a qualquer momento. Ele não veio para o banco. No São Paulo também nenhuma alteração. Começa o segundo tempo. Começa, quem sabe, a decisão real do Campeonato Brasileiro. Virando Paulo Roberto. Dario Pereira cortando para a equipe do São Paulo. Paulo Isidoro. A bola sai realmente. É lateral para o time do tricolor do Morumbi.
Paulo Isidoro. Lançamento para Odair. Getúlio ficou. Voltou agora. Fica à frente de Odair. Bola colocada para fora. É do São Paulo Futebol Clube. A torcida uniformizada está colocada lá pelo lado das arquibancadas. Começa a puxar de pé. Os torcedores estão de pé, puxando o couro São Paulo, para ver se acontece alguma coisa com o time no gramado. Porque nisso a torcida do Grêmio em Porto Alegre foi excepcional. Ela carregou o time no segundo tempo. Everton. Getúlio. Paulo César. Paulo César. Desvio do lateral esquerdo, Casimiro. O escanteio é do tricolor do Morumbi. E lá foi Dario Pereira para a área. Vai Dario para a área, vai Marinho também. Bateu Getúlio. Dario subiu, Marinho. Tarcísio escorou. É do outro lado agora. Rapidamente cobrado o escanteio, Marinho levantando. Dá de presente aí para Wilson Tadei. Baltazar. O lançamento do Baltazar seria para ele. Mas como ele não está lá de centroavante, não tem ninguém. Marinho. Zé Sérgio. Cobrou o próprio Zé Sérgio para o time do São Paulo Futebol Clube. Elvio. Lateral direito Getúlio. O Getúlio está numa tarde negativa. Paulo Isidoro. Na velocidade para Odair. Não dava. E ainda pediu desculpas, hein? Lançamento feito pelo Getúlio. Elvio. Foi agarrado pelo jogador Paulo Isidoro. José Roberto Reit viu e marcou. Cobrança para o lateral direito Getúlio da equipe do São Paulo. Renato. 3. Paulo César. Bola do São Paulo, Renato. Bateu pro gol. Leão, cai bem, amortece. Realmente é muito bonito o uniforme do goleiro Leão. Lá para Baltazar. Oscar. Já marcava a falta Zé Roberto Reit. 4 minutos do segundo tempo aqui no Morumbi. 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Um resultado que vai interessando muito ao time do extremo sul do país. Wilson Tadei tomou distância. China também. Lançamento para Baltazar, Paulo Isidoro. Ninguém do São Paulo por aí. De Leon. Casimiro. Vai lá para a grande área, Tarcísio, o lançamento é para ele, fechou bem. Bem colocado, Dario Pereira. Observe a sobra, Paulo Isidoro. Zé Sérgio no combate. Pisou na bola, sai com ela. Isidoro. Bola para a área. Getúlio. Wilson Tadei. Prendeu bem, dominou, virou a jogada. Marca José Roberto Reit a falta. O jogador do São Paulo coloca a mão na cabeça. O Everton. Nós temos aí 5 minutos de jogo e o Wilson Tadei já está um pouquinho mais para frente. Já está criando problemas para o meio do campo do time do São Paulo. Primeiro, pode falar. E apareceu Renato Sá, que vai entrar no time do Grêmio com a camisa número 14. Veio do vestiário.
Renato Sá, que foi o homem que praticamente virou a partida em Porto Alegre. Motivou o time, inflamou o time. Os gols foram do Paulo Isidoro, mas o Renato Sá entrou com a corda toda. Barreira do São Paulo cobre o canto direito. Paulo Isidoro e o Paulo Roberto. Paulo Roberto já acertou um tiro no primeiro tempo. China. Baltazar tentou amortecer. Valdir Pérez rapidamente procurando o contra-ataque do São Paulo. China. Marinho. Zé Sérgio. Viu bem. Na ponta direita, Paulo César. Getúlio passou para receber. Melhor o daí. Casimiro. Lá na direita para Tarciso. Ele com Dario Pereira. Foi atingido o jogador do Grêmio, depois o Dario. Dario quer dizer que ele tropeçou. Uma dessa aí o técnico pensa que está pedindo substituição. Mas tropeçou realmente Dario Pereira. Paulo César fora de campo, ponta direita do São Paulo, sentindo a virilha. Zé Roberto Reit pedindo para que o Tarcísio fique rapidamente de pé para que possa prosseguir a partida. 7 minutos 20 segundos, segundo tempo aqui no Morumbi. Problema na virilha do Paulo César. E no banco do São Paulo tem Toinho 16, Gacém 12, Heriberto 13, Valtinho 14, Assis 15. Na cobrança, Valdir Pérez sai bem. Carlos Alberto Silva já chamou um reserva ali do São Paulo, hein? É Valtinho, número 14. Odaí. Wilson Tadei. Falta do Everton. Zé Roberto Wright diz pro Everton que acabou. A próxima ele tá na rua. Tentaram acertar ali o médico do Grêmio, que vinha voltando com um foguete. E quase acertaram um pastor alemão. E o guarda, para segurar o pastor alemão, não é fácil, não. Baltazar. Casimiro. Oscar. Renato Sá continua no aquecimento. O Paulo César vai tentar mais um pouco. Dario Pereira. 8 minutos e 50 segundos. Permanece 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Paulo César. Dario e Baltazar. Está escurecendo rapidamente. Ganhou São Paulo. Renato, Serginho penetrou. Renato pela meia. Wilson Tadei voltou. Renato ganhou. Olha o Serginho livre. Leão! Numa ótima percepção do goleiro do Grêmio. Leão foi para a cabeça de Serginho. E o Serginho aproveitou, fez uma barra. Levou vantagem pela meia esquerda o Renato, porque o Wilson Tadei se chocou com o Paulo Roberto, que vinha na cobertura do meio do campo. E acabou quase o Serginho metendo esse gol. Mas o Leão saiu muito bem na bola. É um grande goleiro. Movimentação para Wilson Tadei. De Leon. Mais uma vez um confronto direto. Valdir Pérez, que é o titular de um lado, o Leão do outro, o Tele assistindo o jogo. Esporte é saúde, 81, o ano do esporte na Globo. Elvio. Dario. Está no campo de ataque, Serginho está tentando sair da marcação do jogador China. Serginho corre para um lado, China corre para o outro. Renato. Descendo aí pela meia direita, Renato. De presente para Casimiro. China.
Paulo César. Bola fora. Getúlio quer falta. O Zé Roberto deu apenas o arremesso lateral. Everton. Getúlio. Chuveirinho na área. Leão. Bola foi caindo, caindo. O Leão pegou quase que dentro do gol. Paulo Roberto. Mal. E o Renato Sá aqueceu, botou o agasalho e sentou no banco. Pois é. Aqueceu demais, né? Paulo Roberto. Com falta. A bola do São Paulo. Vai Marinho. 11 minutos do segundo tempo, 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Elvio. Pressão do São Paulo. Bola mal passada, facilitando tudo na retaguarda do Grêmio. Esporte é lazer. 81, o ano do esporte na Globo. Tiro de meta para Leão. Marinho. Lançamento de Paulo Roberto. Paulo Isidoro. Paulo Roberto. Tem muita gente aí esperando a arrecadação desta tarde. Odair. Lá vai Odair. Evitou a falta, evitou o terceiro falta. Falta de Dario Pereira. Mas o que o Odair está apanhando nesse jogo? É um jogador rápido, valente. Ele tá apanhando, mas a lenha que ele tá fazendo aí não é mole, né? Paulo Isidoro quer a entrada do massagista, do médico do São Paulo, enquanto que no São Paulo tem gente aquecendo, hein? É o Assis. Número 15, Assis. O Grêmio tem uma falta. E o Renato Sá tirou o agasalho e começou a aquecer de novo. E atenção, porque depois da falta tem uma notícia aí muito importante, hein? Bateu o Baltazar, bom tiro, Valdir Pérez. É quebrado o recorde brasileiro de arrecadação aqui no Morumbi, em São Paulo. 33.819.400 cruzeiros. 33.819.400 público pagante. 95.106. Engraçado é que o público não foi batido o recorde. O recorde é 98.250 de São Paulo e Botafogo. Paulo Roberto, Zé Sérgio. A bola bateu ali na baliza de escanteio, mas o arremesso lateral é para a equipe do São Paulo. Tarciso. De longe uma bomba! Dario Pereira olhou e bateu, mas que torpedo do Dario Pereira! E entra finalmente Renato Sá no Grêmio. Número 14, Renato Sá. Sai Odair, número 11, porque apanhou o que tinha que apanhar. Bom, se ele não tem mais condição física, tudo bem. Agora, se tem condição física, o Enio acho que não acertou não, hein? Inclusive o ponta saiu, ele não pode nem andar direito. Ele tomou duas trombadas, uma no primeiro tempo e essa segunda. Agora, o Renato Sá não vai entrar naquela mesma função do último jogo contra o São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. Ele vai entrar pela ponta esquerda, mas como um quarto homem, fechando mais o meio do campo. Talvez liberando um pouco mais o Paulo Isidoro. Renato Sá, Tarciso. Renato Sá. Marinho. Lançamento de Marinho.
O Renato São Paulo é derrubado. Cartão amarelo. Para o número 5, China. Não foi jogada para cartão amarelo. Foi jogada normal. Prensaram, os dois caíram e tudo bem. De Leon. Casimiro. Getúlio cortou. De Leon. 16 minutos do segundo tempo. Permanece 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Falta. O Paulo César pulou e acertou ali o Nilmar. Já lá em Porto Alegre ele acertou o Leão, que aliás ontem dizia, não, ele não teve intenção, mas também foi ingênuo demais, hein? Certo, agora ele, com o Leão tudo bem, eu não vou discutir. Agora, com o Nilmar, ele saltou, o jogo já estava parado, saltou e deixou o pé, é diferente, é diferente. Pode ser que ele não tenha entrado na jogada para afetar o quarto zagueiro do Grêmio. Agora que ele largou o pé de bobeira, largou. E no São Paulo vai sair o número 10, Everton, para a entrada de Assis, número 15. Everton, número 10, entra Assis, número 15. O Everton não gostou da substituição. Não gostou da substituição, o jogador Everton. Foi bem claro, hein? Entra Assis no time do São Paulo. Cobrança de falta para Getúlio lá na grande área. Serginho marcado de perto pelo De Leon. Lá vai Getúlio. Leão berrando ali com todo mundo. Lançamento de Getúlio. Assis. Na primeira jogada, quase ele coloca na cara do gol Serginho. Esporte é participação. 81, o ano do esporte na Globo. A cobrança do tiro de meta para Leão. Getúlio. E o recorde de renda, o recorde de público aqui no estádio Morumbi, na verdade, permanece com a partida Corinthians e Ponte Preta, decisão no Campeonato Paulista de 77, 160 mil pessoas aquele domingo, 9 de outubro de 77. Paulo César. Obstrução, o De Leão aproveitou, já deu um bico na bola, que é para acalmar um pouco. Lá no meio da área, tá fora da imagem, lá o Valdir Pérez estava até de cabeça baixa, com as duas mãos na cintura, podendo refletir o estado de espírito do time do São Paulo. Assis, boa bola para Serginho. Leão, duas jogadas por cima e o Assis compareceu. Foi por isso que o Carlos Alberto, treinador do São Paulo, colocou o Assis no lugar do Everton. O São Paulo precisa chegar um pouco mais para frente. E o Assis é muito mais rápido nessa subida do que o próprio Everton, que é mais marcador. Então o Assis, você disse, já ganhou 2 vezes dentro da área do Grêmio. É um jogador que sai com muita facilidade do meio do campo para o ataque. Paulo Isidoro. Vai se liberando para receber o jogador Paulo Roberto. Renato Sá, de cabeça Baltazar, matou bonito, bateu! Golaço de Baltazar, mas que gol lindo! Matou e bateu no ângulo esquerdo, indefensável para Valdir Pérez. Na marca dos 19 minutos 50 segundos, Baltazar. Para delírio da torcida do Grêmio, que se faz presente no Morumbi, em São Paulo. 1 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Já estava difícil. Continua muito mais difícil. Impossível não, porque nada é impossível no futebol. Só depois que o José Roberto Reit apitar. Olha o São Paulo. Nilmar. Ainda o São Paulo na pressão. Aí é desespero. Esse foi o 10º gol de Baltazar nesta Taça de Ouro. Mais um detalhe sobre o gol. Baltazar aqui em frente às tribunas de rádio, às cabines de rádio, cerrou os 2 punhos, olhou para o céu e disse o seguinte: muito obrigado, meu Deus. Ele é pastor.
Não é por ser pastor só, né? Ele está agradecendo porque tem que agradecer. Agora, uma jogada muito boa. Agora, eu não sei como a defesa do São Paulo tinha 4 homens e 2 só do Grêmio. O ponteiro Renato Sá, que ganhou na cabeça e tocou pro Baltazar, fora, quase na meia-lua da grande área. Alguém tem que sair na marcação, tem 2 homens só. Agora, é aquilo que eu disse, é um contra-ataque rápido e correto, quase sempre. Daí, desde o primeiro tempo, o Grêmio vem fazendo isso. E agora, logicamente, vai se fechar mais ainda. 21 minutos e 30 segundos aqui no Morumbi. 1 para o Grêmio, Baltazar. 0 para o São Paulo Futebol Clube, Marinho. Apareceu o lateral direito, Paulo Roberto. A torcida do Grêmio está tão entusiasmada que ela está gritando 1, 2, 3, São Paulo é freguês. Agora tem um detalhe, hein? Público por público não é para gritar isso não, hein? Getúlio. Falta. Nas proximidades da grande área do Grêmio Porto Alegrense. O São Paulo tem 23 minutos para tentar virar. O Grêmio tem 23 minutos para tentar manter o resultado. O tempo é igual para todo mundo. Leão orientou a formação da barreira. O Elvio tomou uma distância quilométrica. Lá vai Elvio. De Leon. Marinho de primeira. Leão. E Serginho, impedimento. Esporte é saúde, 81 ano do esporte na Globo. Renato aí pela meia cancha. Ele coloca muita raça, muito amor, mas não dá certo. O arremesso lateral é do Grêmio. Torcida do São Paulo calada, calada, calada. Marinho. Descida de Renato Assis. Renato Sá. O time do Grêmio está consciente. Baltazar. China. Tarciso. Domínio de Paulo Isidoro. Trabalhando com China. Se quiser tem Paulo Isidoro, outra opção é Paulo Roberto. É o lateral. 22 minutos para terminar a decisão do Brasileiro. 1 para o Grêmio, Baltazar, 0 para o São Paulo. E o desvio de Paulo Roberto, o arremesso é tricolor do Morumbi. Na bola, Marinho. Subiu bem China. Zé Sérgio. Elvio. Ainda Elvio. Tudo na bola, legal, Zé Sérgio. Elvio daí para Zé Sérgio. Bom tiro de Zé Sérgio. Paulo César. Carimbou Renato Sá. O time do Grêmio se defende. Procura sair desse sufoco. Depois da marcação do primeiro gol. Dario Pereira. Oscar. Falta cometida pelo jogador Casimiro, já cobrada. Assis. Falta de Renato Sá. Derrubando a Getúlio. Getúlio bateu. Assis. Getúlio. Saiu Wilson Tadei. Boa bola na grande área, Renato. De Leon. Leão. Cai com a bola e domina. E agora, é claro, ele vai arrumar um tempinho ali. Esporte é vida. 81, o ano do esporte na Globo.
O Leão, não houve nada com ele. Não houve nada, mas aí está a experiência de um goleiro. Ele está vendo que o São Paulo está tentando sufocar o time do Grêmio, e está realmente sufocando, não está conseguindo chegar, mas está sufocando. Aí ele dá uma parada de um minuto e pouco, esfria tudo. Essa é a experiência que conta e que vale. Nesse time do Grêmio, 2 jogadores já foram campeões brasileiros. Leão, 2 vezes, em 72 e em 73 pelo Palmeiras. E Bantuíri, que está no banco de reserva, campeão em 71 pelo Atlético Mineiro. Wilson Tadei abrindo a Paulo Isidoro. Lá vai Paulo Isidoro, boa jogada pela ponta direita, o cruzamento é bom. Dario, a sobra, Renato Sá. Oscar. Marinho. Renato. Evolução de Zé Sérgio. Nilmar. Outro detalhe, Enio Andrade foi campeão brasileiro em 79 pelo Internacional e Paulo Isidoro disputou a decisão do Campeonato Brasileiro de 77, quando o Atlético perdeu para o São Paulo. Cruzando o Marinho, a bola fica com o Nilmar. Paulo Isidoro. Tarcísio saía jogando, Paulo Isidoro ficava na cobertura. O Getúlio dominou, bateu pro gol, desvio, Leão. 27 minutos, 30 segundos. Lançamento longo. Getúlio, Oscar quase perde para o Baltazar. Elvio. Serginho está penetrando ali. Muito atento. Leão tranquiliza. 18 para terminar, 1-0 Grêmio. Gol marcado por Baltazar. Isidoro. Na dividida sofreu falta. A bola está muito à frente. Lançamento para Paulo Isidoro. Tarcísio, Baltazar, Renato Sá, todos eles na grande área. Getúlio. Ganhou o lance normalmente. Paulo César. Casemiro tenta fazer a falta. Assis. Prendeu Assis. Getúlio. Falta do Baltazar. No campo do São Paulo, apenas o Valdir Pérez. Bem acionado o Renato aí pela ponta direita. Paulo César. Ganhou de Wilson Tadei. Errou calcanhar. Oscar Getúlio. Paulo César. Getúlio. Boa bola para Paulo César. Na grande área, Serginho pediu. Olha o Assis. Nilmar tirou. Marinho. Zé Sérgio. Bateu em Paulo Isidoro. O Grêmio tem 10 jogadores colocados no interior da grande área. 29 minutos cobrado o escanteio. Oscar. Olhou apenas o Leão. Esporte é disciplina. 81 anos do esporte na Globo. Coloca a bola em jogo, Leão. Tarcísio. Dario Pereira. Foi falta, foi falta. Apitou baixinho e atrasado, Zé Roberto Reit. Getúlio. Renato é um autêntico ponteiro direito. Lançamento de Getúlio é bom. Serginho. Contra-ataque do Grêmio é o seguinte, são 3 contra 3, todo mundo no mano a mano.
Marinho voltou a tempo, entregou ali para Valdir Pérez. E esse contra-ataque tem que ser um pouco mais devagar, pelo menos com o homem que vai carregando a bola, para que o Baltazar possa se colocar. Agora, o Paulo Isidoro sumiu na partida por um detalhe muito simples. Ele está mais preocupado com a defesa, ele está entre Nilmar e De Leon, do que propriamente com o meio do campo e com o seu ataque. Quer dizer, está numa posição, ele deixou lá na frente o Tarciso e o Baltazar somente. Quer dizer, tanto o Paulo Isidoro quanto o Renato Sá estão mais preocupados com a intermediária e com a defesa. Tá certo, estão certos, né? Estão certos, porque recuados, estão ganhando o jogo. O empate é bom negócio, a vitória também. Então o time do Grêmio está certinho aí atrás. Outro momento para a equipe do São Paulo tentar empatar a partida, tentar virar o jogo. 31, faltam 14 minutos aqui no Morumbi. O Grêmio vence por 1-0. Marinho vai para a bola. À direita de Leão. Esporte é ação. 81, o ano do esporte na Globo. A cronometragem no vídeo. Placar de 1-0 Grêmio. Muita movimentação no anel superior de torcedores do São Paulo que já estão deixando o estádio do Morumbi. Elvio. Já Roberto Rapp marcou uma falta sobre o Paulo Isidoro. O Marinho está encarando ali o Paulo Isidoro. Ali de dedo em riste. Cobrança para a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Roberto Rapp parece que vai chamar os dois ali agora. Se continuar o bate-boca, os dois para fora. Baltazar na grande área. Cruzamento para Renato Sá. A bola saiu da bandeira do outro lado. Tiro de meta para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Colocando fora da grande área Valdir Pérez. Getúlio. Paulo César. China. Oscar. Renato. Projeta-se Marinho no campo de ataque. Para Serginho, Assis também penetrou. Casimiro. Paulo César. E a bola saiu. O Leão chama a atenção do Casimiro. Primeiro ele deu a bronca no Casimiro. Depois ele aplaude o Casimiro, que é para o Casimiro se sentir em casa. Exatamente. Mas tudo é válido. Agora, essa jogada do São Paulo, o Grêmio já percebeu há muito tempo. Os dois pontas pegam a bola, os dois laterais, e metem dentro da área para o Serginho e para a chegada do Assis. Mas aí vai trombar com os jogadores do Grêmio, que estão plantados. O São Paulo tem que entrar tocando e jogando pelas laterais. Evitar o máximo o meio. Todas as vezes que pegar a bola no meio, tem que abrir o jogo. Para facilitar ou para abrir a defesa do Grêmio. Vai ser um pouco difícil, mas para tentar pelo menos. China. Tarcísio saiu ali na condição legal. A bola não saiu. Baltazar tem Paulo Isidoro pela meia direita. Marinho e Paulo Isidoro. Agora não houve nada. Nada. São Paulo vai partindo rapidamente para o campo de ataque. 35 do segundo tempo, 1-0 para o Grêmio. É o Dario Pereira, com muita raça, com muita garra. Zé Sérgio. Renato. Limpou. Wilson Tadei chega na sobra. Paulo Isidoro, Renato Sá. Paulo Isidoro.
Renato Sá. Menos de 10 minutos para terminar, talvez, o Campeonato Brasileiro no Morumbi. Paulo Isidoro de fora. O Grêmio vai mexer outra vez. Vai entrar o número 16, Jurandir. Número 16 para Jurandir. O Enio conversando com o jogador do Grêmio. Assis. Serginho derrubado. Assis. Getúlio. Paulo César. Na tabela passou. Ficou De Leão. Cruzamento lá para a grande área. Zé Sérgio lá atrás. Serginho. Zé Sérgio. Ganhou. Bateu para trás. A bola toca em Nilmar. Escanteio pela ponta esquerda é do São Paulo. Tem um bolo de jogador do Grêmio. Olha a chance para Dario Pereira. Pegou mal, pegou na canela. Quando não é para dar certo, não dá. Tem jeito. Tarciso. O Baltazar pelo miolo acompanha. O Renato Sá também. E alguém foi lá para matar a jogada, porque foi exatamente o Oscar. Se deixa o Tarciso passar e vai lá para a linha de fundo e cruza para trás, seria um sufoco danado ali para o Valdir Pérez. Jurandir, 16 no time do Grêmio. Sai Wilson Tadei, número 10. Oito minutos dramáticos no Morumbi. Para o torcedor do Grêmio, nem passa pela cabeça uma virada. Para o torcedor do São Paulo, está ali sentado, esperando um milagre. Porque não é um gol que vai salvar o São Paulo, não. São dois para provocar uma terceira partida. O Grêmio está realmente muito próximo da conquista do título brasileiro. Wilson Tadei, um dos grandes nomes da campanha do Grêmio. A bola bateu no jogador do São Paulo. Valdir Pérez estava adiantado. O escanteio do lado esquerdo do ataque do Grêmio. A essa altura, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, é claro, torcedores do Grêmio espalhados por todo esse imenso território, comemorando, iniciando um carnaval, iniciando uma festa do Grêmio. O Wilson Tadei falando. Esse resultado, já que o resultado nos favorece. Então, muita tranquilidade nesse momento, segurar o São Paulo. Me parece que o São Paulo já não tem mais perna. Então, o Grêmio tem que tomar cuidado para não tomar um gol, para não inflamar a equipe do São Paulo. Palavras do Wilson Tadei. Marinho. Assis. Colocando para Dario Pereira. Serginho vai lá pelo miolo. Assis. Zé Sérgio. Baltazar. Toca a bola a equipe do Grêmio. Baltazar, o autor do gol. Dario Pereira cortou. Paulo Roberto. Isidoro. Outra falta. Tadei, faltando 5 minutos, dá para considerar o Grêmio campeão já? Eu acho que ainda falta 5 minutos e em 5 minutos pode acontecer muita coisa. Eu acho que tem que haver tranquilidade por parte da equipe do Grêmio, não deixar o São Paulo empatar porque pode inflamar. É vingança mesmo. Não existe vingança, pelo contrário, existe sim uma satisfação muito grande do Tadei em ser campeão. Palavras do Wilson Tadei, que continua ali comemorando o resultado. Ele procura ser sóbrio, né? Claro. Renato pela ponta direita. Que jogada, que jogada. Levou De Leão. Olha para Serginho. Era para o Serginho que ia lá pela meia esquerda. Desvio na zaga do Grêmio, escanteio para a equipe do São Paulo. 40 minutos do segundo tempo. Se existe uma esperança, tem que ser agora. Tem que ser aos 40 para dar tempo ainda do São Paulo tentar chegar lá. Baltazar. Não tem ninguém lá. Mas pode chegar, né? Tarciso. Bola recuada ali para Valdir Pérez. Esporte é saúde, 81 ano do esporte na Globo.
São Paulo procura chegar na grande área. Nilmar ameaçou que ia atrasar. Assis foi para lá. Coloca para Paulo Isidoro. Dario Pereira acaba empurrando a Paulo Isidoro. Marcou José Roberto Reit. 41 minutos. A festa vai outra vez para o sul do país. 3 vezes com o Inter. E agora chega a vez do Grêmio Porto-Alegrense. E quando entrou para a fase final, a fase real de decidir, todos acreditavam que seria a equipe mais fácil de ser liquidada. E o Grêmio acabou ganhando moral, ganhou o jogo do São Paulo e chega aí ganhando hoje aqui no Morumbi por 1-0. Boa triangulação, Serginho. Olha o Leão, ficou o Leão, Serginho, o gol pintou. Não chutou, demorou demais. Que coisa incrível! Que coisa incrível! Perde o gol, mais feito São Paulo. Serginho fez tudo certo, tudo. Cobrou Zé Sérgio. Afastou Nilmar. Getúlio isolou. Os jogadores da defesa do Grêmio pediu o impedimento do Serginho, mas aquele pulo dentro da área, ou na meia-lua, dava condição ao Serginho. E o Serginho entrou muito bem. O Leão foi o único que não reclamou. E sim a defesa, porque se tivesse realmente impedimento, o Leão dava até no bandeira. Quer dizer, pelo menos ameaçava. Porque tem moral para isso, para gritar, para gesticular e tudo mais. Agora, só o Leão não reclamou. Então, eu daqui da cabine não vi impedimento. Eu vi uma posição boa do Serginho. Com a bola colocada para fora, o torcedor do São Paulo realmente começa a sair em massa do Morumbi. Uma torcida que prestigiou, uma torcida que acreditou no São Paulo o campeonato todo e que fica muito decepcionada no final. Paulo César. Ainda o São Paulo. Serginho na grande área. Cruzamento para ele, Renato. Renato Sá. Goleiro reserva do São Paulo ali querendo que a bola volte rapidinho para o campo. Paulo Isidoro. Falta cometida pelo Assis. O tempo, 43 minutos e 20 segundos. Festa em Porto Alegre, festa no sul do país com a vitória do Grêmio. 1-0 frente ao São Paulo no Morumbi. Grêmio e São Paulo vão representar o futebol brasileiro na Taça Libertadores da América. Leão fazia cera, Cartão, Serginho hein? acertou o Leão e está expulso de campo, Serginho. E agora vai lá pedir desculpa ao Leão. Cartão vermelho para o Serginho. Olha aí, isso não. Isso não. Chegou no Leão e o nosso repórter falava que ele ia pedir desculpa, ele pisou na mão do Leão. Aí isso eu não aceito. A trombada eu ainda aceito, porque a bola não estava na mão do Leão. A bola estava rodando. Os senhores vão ver aí. A bola estava rodando, o Leão fazia tempo, arrumava a jogada. O Serginho entrou, tudo bem, o Leão pegou a bola e houve a trombada. Tudo bem, foi expulso e tal. Agora, chegar, o jogador caído e pisar na mão, isso é covardia. Isso o jogador não pode fazer. Isso eu já não aceito. A trombada eu ainda aceito, a bola dividida, a pancada eu aceito. Agora isso aí não. Isso não é futebol, não. E o Serginho, que está sendo observado pelo Tele Santana, e o Tele Santana é contra qualquer ato anti-futebol, anti-esportivo, pode, numa atitude precipitada dessa, ser cortado da seleção brasileira de futebol, porque o técnico Tele Santana tem personalidade. Repare que quando o Raul dizia que o Serginho ia lá para pedir desculpas ao Leão, ele acabou agredindo o goleiro Emerson Leão. É lamentável. Tem que ter equilíbrio. Não pode se deixar levar pelo desespero. 1-0 Grêmio de Porto Alegre. Vai terminar a partida no Morumbi. O Grêmio é o novo campeão brasileiro de 1981. Falta marcada que favorece o São Paulo. Lá vai Getúlio. 45 minutos e 30 segundos aqui no Morumbi, em São Paulo. Levantou Getúlio. Assis. Leão. Sai bem. Sai muito bem o goleiro Leão. José Roberto Reit olhou para os dois bandeiras.
Vamos ver se ele vai pedir a bola ou se ele vai encerrar a partida. Grêmio campeão, o São Paulo vice. 1-0 em pleno Morumbi. Tarciso. Baltazar. Renato Sá. Olha o segundo. Afasta bem colocado Oscar. Assis. Renato. E a bola acaba tocando no De Leon. Estava impedido o jogador do São Paulo, Zé Roberto Reit. Está muito próximo da bola. Dominando o lateral esquerdo, Casimiro. 1-0 para o Grêmio porto-alegrense. Nesse final de partida, a partida sendo mostrada aqui em São Paulo. Zé Roberto Reit apita o Grêmio porto-alegrense, é campeão brasileiro. De Leon, campeão brasileiro. E o Leão deitado, hein? Paulo Isidoro, campeão brasileiro pela primeira vez. A equipe do esporte está já na banca como o melhor jogador em campo. Que coisa, hein, Paulinho? Graças a Deus, eu acho que a nossa equipe lutou bastante. E está aí, um time que joga com garra, merece ser campeão, e nós somos campeão. O hino do Grêmio porto-alegrense. Emerson Leão está caído no gramado. E o placar eletrônico simpaticíssimo aqui no Morumbi. Grêmio campeão brasileiro. Gerson. E sendo atendido por 2 policiais. Muita preocupação com o Emerson Leão. O Raul está chegando lá. O Leão está caído, está chorando. E um policial atendendo o Leão. Está chorando copiosamente Leão, que foi para Porto Alegre e se transforma no herói. Depois do acidente na última partida, jogou realmente contundido hoje, com a vista esquerda praticamente fechada, com hematoma muito forte, e acabou no primeiro tempo praticando uma defesa que conduziu o Grêmio ao título de campeão brasileiro de 1981. Luciano, peraí, Cabrini. Pois não. O Leão está desmaiado aqui, está reclamando da cabeça, ele não consegue se levantar. Ele está aqui, olha lá, vai ser carregado agora pelo goleiro reserva. E o massagista chorando aqui no meio do campo, ao invés de atender o Leão, continua vibrando aqui. Tem que largar tudo, cara. Aí, mas é realmente, o massagista do Grêmio não sabe nem para onde vai. O Leão é carregado agora neste final de partida, a repetição do gol do Baltazar. Um gol que marca a carreira de Baltazar e dá o título de campeão brasileiro ao Grêmio. E o Baltazar está ao meu lado. Conseguimos uma vitória excelente e a partir daí a nossa equipe começou a disputar cada jogo como sendo uma decisão. E isso a equipe começou a pegar mais, marcar mais e soube jogar com bastante garra e graças a Deus conseguimos o título. Fala do seu gol pra gente, Baltazar. Pô, eu pedi o Paulo Roberto para cruzar, ele cruzou e o Renato Sá conseguiu escorar para mim, pude matar no peito e jogar no canto do Valdir Pérez. Campeão brasileiro pela primeira vez. Como é que você se sente? Me sinto totalmente feliz e principalmente muito grato a Deus. Eu sempre pedi a Deus que se fosse da vontade dele, ele concedesse esse grande desejo para mim e eu fiquei muito feliz. Foi um esforço também de todos os nossos companheiros, uma equipe muito, muito aguerrida e de toda a equipe de trabalho. Então, graças a Deus, foi um trabalho unido, de garra e de muita união. A maior preocupação, apesar de toda a alegria, apesar de toda a comemoração dos torcedores do Grêmio, dos jogadores do Grêmio, a preocupação realmente é Leão, que deixa o gramado num estado muito crítico. E daqui a pouquinho a gente terá maiores informações com o Raul, com o Cabrini. Bom, felizmente sai andando, sai chorando. É emoção, é a tensão. Ele realmente agora está se relaxando. Fim de jogo, 1 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Infelizmente para o torcedor do São Paulo, infelizmente até para o futebol paulista, o Morumbi está triste. O Morumbi está silencioso.